a bandeira americana. Eu vou dar carta branca pro policial matar. Oi, gente, pois é, estamos diante do patriotismo fake, não é? Bolsonaro está muito preocupado em comemorar o 7 de setembro, de mostrar ser um patriota. Mas que patriota é esse que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos? Que patriota é esse que defende a privatização e a entrega de boa parte das nossas riquezas para os Estados Unidos? Que patriota é esse que faz um acordo com os Estados Unidos, que os Estados Unidos dá promessas e o Brasil dá tudo que os Estados Unidos quer e fica por isso mesmo? E como comemorar diante da recessão técnica que nós vivemos, uma recessão econômica, diante da queimada da Amazônia, diante de uma reforma da Previdência que acabou com a Previdência para os mais pobres, diante de um presidente que com suas declarações rompe e prejudica laços com aliados históricos como Argentina, Chile, França e outros. Bem, eu vou falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente está na Nova Máquina do Tempo, canal que leva o nome do meu primeiro livro, não é? E a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas, recomendo que vocês chequem, e o Filosofia Popular às sextas-feiras, não é? Enfim, vamos começar falando sobre a subserviência aos Estados Unidos. Eu tenho que dar um crédito para o Bolsonaro. Bolsonaro conseguiu fazer milhões de brasileiros acreditarem que ele é um patriota. Mas o patriotismo, defender o Brasil acima de tudo, né, ou acima de todos, eu sempre me confundo com o slogan dele. Pode ser um slogan, mas na prática não se manifesta, não se verifica. Tá? Porque defender o Brasil, os interesses nacionais, envolveria, por exemplo, buscar a ajuda dos parceiros do Brasil a solucionar problemas que nós temos. Seria, por exemplo, ter um interesse redobrado em relação às queimadas na Amazônia. Quando o INPE disse para Bolsonaro que houve um aumento do desmatamento e das queimadas, a resposta de Bolsonaro não foi a resposta de um patriota. A resposta de Bolsonaro foi dizer: os números estão errados. Eles estão ligados a ONGs, estão querendo me prejudicar. Isso não é patriotismo, não. Isso daí é agir contra o interesse nacional. E deu no que deu. Quando um líder brasileiro vai para os Estados Unidos e se coloca totalmente submisso, batendo continência, logo depois que ele foi eleito, ao embaixador John Bolton dos Estados Unidos, nem era presidente que ele estava batendo continência. Não quero nem imaginar o que ele ia fazer quando ele visse Donald Trump. Enfim. Mas se pro embaixador ele bate continência, a gente, né, deixa para vocês imaginarem. Ele mostrou a total e completa subserviência do Brasil diante dos Estados Unidos. Que diante dos Estados Unidos não teríamos um parceiro, mas teríamos um país em estado, em situação colonial. Mas a preocupação do Bolsonaro é muito grande com Edir Macedo, com Silvio Santos, é comemorar. E aí eu fico me perguntando, comemorar o quê, exatamente? A independência do Brasil lá atrás? Mas e o momento atual do Brasil? Em recessão técnica, com a Amazônia sua maior riqueza sendo destruída, diante de uma reforma da Previdência que ele acabou defendendo, né, aos trancos e barrancos, que acabou com a Previdência dos mais pobres. E quem diz que não acabou é porque não fez uma conta matemática básica. Se a pessoa só vai se aposentar aos 65 anos com a contribuição completa, você tem que olhar para a média de meses que o brasileiro, ao longo da vida, não consegue contribuir. Isso dá 8 anos. Né?
A média entre os brasileiros é que os brasileiros deixam de contribuir por 8 anos. 8 mais 65, 73. O que significa que um brasileiro teria que contribuir até os 73 anos para ter aposentadoria integral. Aí eu faço uma outra pergunta. Qual é a expectativa de vida, não do brasileiro, mas dos brasileiros mais pobres, que ganham menos de 5 salários mínimos? E quem ganha 5 salários mínimos nem é tão pobre assim num país tão pobre quanto o Brasil. Mas vamos pegar de 5 salários mínimos para menos. A expectativa de vida chega nos lugares mais pobres a 73 anos? Não. Não é a média de expectativa de vida. A expectativa de vida chega no máximo a 70. E se nós formos para comunidades mais pobres, mesmo, rurais, não chega nem a 65. Então, efetivamente, a aposentadoria para essas pessoas, com essa reforma, acabou. Não existe mais. Né? Já falei da Amazônia, mas agora eu quero falar sobre as atitudes do Bolsonaro. As atitudes do Bolsonaro, o que ele fala, essas grosserias que ele faz com a Bachelet, grosserias que ele fez com a esposa do Emmanuel Macron, e outras grosserias que ele ainda vai fazer, porque é da personalidade dele, vão cada vez mais isolando o Brasil. E colocando o Brasil em uma situação de não ter como se relacionar pacificamente com outros países. Sempre a gente se relaciona com os outros países e os outros países tendo tensões com a gente, estando agressivos com a gente, querendo nos humilhar, porque nós nem precisamos fazer esforço. O Brasil virou uma piada mundial por causa do Bolsonaro. Isso não é motivo para orgulho nenhum. Nenhum. Uma verdadeira independência do Brasil seria uma independência maior energética. Seria a gente cuidar melhor da nossa Amazônia, da gente cuidar melhor do nosso povo. Isso seria prezar pela soberania nacional, prezar pelas nossas riquezas e não entregar o petróleo, como Bolsonaro quer entregar, para grandes multinacionais norte-americanas. Porque quando ele for privatizado, pode ter certeza que é para lá que ele vai. O refino do petróleo será feito por grandes multinacionais americanas. E não vai ficar quase nada com a gente. Então, nós estamos diante de um feito realmente. O feito do patriotismo fake. Milhões de pessoas, provavelmente mais, não sei se os 57 milhões que votaram em Bolsonaro, mas um percentual bastante significativo, acreditam que ele é um patriota, porque ele fala do Brasil e coloca as cores da bandeira atrás. Tinha muitos brasileiros, baianos, que acreditavam que a ACM era uma pessoa que prezava pela Bahia, porque ele usava esse discurso de ser a favor da Bahia. Isso não é só demagogia. Isso é uma falsidade clara. Quem seria de fato pela Bahia não teria destruído as escolas técnicas, como a ACM fez. Se o Bolsonaro fosse de fato pelo Brasil, o Bolsonaro estaria tentando reparar e tentando fortalecer os laços internacionais do Brasil com todas as democracias do mundo. E não apenas com os Estados Unidos. Se nós estivéssemos realmente pelo Brasil, se Bolsonaro estivesse realmente pelo Brasil, ele estaria preocupado com a recessão técnica que o Brasil se encontra e que ia tentar pensar em formas de aquecer a nossa economia, de ampliar o consumo das famílias, de tirar as famílias do SPC e ampliar o consumo das famílias, porque é um dos motores da nossa economia. Mas quando foi questionado em relação aos dados da crise que o Brasil se encontra, a crise econômica, Bolsonaro disse pergunta para o Guedes. Dizer pergunta para o Guedes, Bolsonaro, não é a atitude de um patriota, não é a atitude de alguém que está preocupado com o Brasil. Portanto, eu julgo o patriotismo de alguém não por quantas vezes essa pessoa diz o Brasil, se abraça com a bandeira ou bota ela do lado de fora
bota ela sobre a sua própria cabeça. Eu julgo o patriotismo que a pessoa tem e a defesa da nação pelo quanto ela defende as riquezas da nação e defende as pessoas da nação, os brasileiros, e seus interesses. E segundo esses critérios, Bolsonaro pode ser muitas coisas, mas patriota ele não é. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e se lembre sempre de se inscrever também nas nossas outras redes sociais ou no nosso Apoia-se. Links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.